Quem dera o Brasil fosse um país rico e com este país rico, você distribuindo melhor os seus recursos, as coisas dariam certo. Não é verdade, tá? O Brasil é um país pobre. Você fala, pô, mas o Brasil tem um litoral gigantesco, o Brasil tem praias lindas, o Brasil tem terras raras, o Brasil tem hoje terras que são muito produtivas em termos de agricultura, que não eram anteriormente, tá? O centro-oeste brasileiro não era produtivo, tá? Tudo bem, o Brasil tem um bom potencial a ser explorado, mas nós não exploramos isso, tá? E eu vou mostrar isso hoje aqui pra você. Primeira coisa que eu quero desmentir, que é uma coisa que você ouve até no senso comum, tá? Quando você conversa com as pessoas, você fala, esse país é um país riquíssimo, meu. Se parasse de roubar, você ia ver. Não é verdade. O Brasil precisa urgentemente aprender a gerar riqueza. Nós não conseguimos gerar riqueza o suficiente. Como é que a gente faz para saber isso? Né? Você medir a riqueza de um país... você pode medir diversas formas, são diversos fatores para isso, né? Você pode medir índice de desenvolvimento humano, por exemplo, você pega uma pessoa que é pobre num país legal, a qualidade de vida dela é melhor do que uma pessoa relativamente rica num país ruim, né? Se a pessoa é pobre, mas ela tem uma casa decente para morar, se ela tem um transporte público legal, uma praça bacana, uma escola pública, um sistema público de saúde bacana, a qualidade de vida dessa pessoa pobre num país bom é melhor do que num país pobre onde você tem um pouquinho só mais de dinheiro do que a média. Né? Então, isso não é uma verdade. Uma das medidas não é a única medida e não é a mais precisa, mas uma das medidas mais cruas de você medir a riqueza de um país é basicamente você dividir a quantidade de dinheiro por pessoas. Então, eu vou pôr já na tela essa primeira tabela que está na página 9, para antes disso. Tá? Isso aqui é um documento que eu fiz, tá? Para falar bastante disso em tudo quanto é lugar. Então, põe na tela aí, que é o seguinte. Isso aqui é uma comparação do PIB per capita de alguns países, do Brasil, e a quantidade de poupança em porcentagem do PIB. Então, quando você pega, por exemplo, um país riquíssimo, que é a Suíça, você tem ali 99 mil dólares por cabeça. É um país muito rico. Quando você pega um país pobre, você pega, por exemplo, a Argentina. A Argentina é um país pobre, cara. Você tem ali 14 mil dólares por pessoa. Então, a Argentina, que é um país pobre, é um país mais rico que o Brasil per capita. Tá? Eu não estou falando renda per capita. Isso é outra coisa. Eu estou falando PIB per capita. Você sabe o que é PIB, né? PIB é a quantidade de coisas, quantidade de riqueza que o seu país produz num ano, certo? Per capita é por cabeça. Então, é quanto que o seu país está produzindo por cabeça. O Brasil... é um país muito pobre, cara. Nós temos aqui, até deixei em negrito, nós temos 10 mil dólares per capita. Isso é muito pouco, só que a gente ainda tem um outro problema. Quando você compara com dois países mais pobres que a gente, que pega a Colômbia e o Paraguai, você vê que a Colômbia e o Paraguai, mesmo tendo um PIB per capita menor do que o nosso, tá? Que isso não é uma coisa boa, é óbvio, eles pelo menos têm uma porcentagem de poupança maior do que a nossa em relação ao PIB. Ou seja, o Brasil é um país pobre e que não poupa. Isso é uma questão cultural. Quando você pega, por exemplo, a gente muito fala da China, né? A China é um país... O oriental, ele tem uma cultura de poupança. O oriental, ele é um povo que, cara, ele ganha, sei lá, 1.000 dólares por mês, ele economiza metade, meu. O cara vive na austeridade, mas ele economiza. Né? O brasileiro não tem a cultura da economia. Tanto que, cara, uma das coisas mais comuns que você tem é, sei lá, jogador de futebol dos anos 90 que ganhou muito dinheiro e o cara torrou tudo. Né? O Brasil não tem cultura de poupança, nem individual, as pessoas não poupam, quanto em termos de política pública. O Brasil não tem poupança pública. Esse é o primeiro grande mito que você tem que pôr na tua cabeça. Nós não temos poupança, nós não temos uma cultura de poupar e nós não geramos muita riqueza, nós geramos pouca riqueza. Beleza? Dado este primeiro passo, vamos para uma segunda falácia fácil de refutar. Parece que eu estou andando um pouquinho, porque isso aqui é a parte mais tranquila da gente falar, né? A parte mais densa vai vir um pouquinho mais a seguir, mas é importante que você entenda. Vamos para a página 13 agora. Dá uma diminuidinha. Isso aqui, cara, foi um gráfico que eu mesmo fiz, tá? Pegando informações e colocando no nosso ChatGPT, certo? Para que o ChatGPT deixasse isso de forma bastante gráfica para a gente. Um segundo mito que a gente coloca aqui, e novamente, eu não vou entrar no mérito de se você cobrar mais imposto do rico, se ele vai fugir daqui, se ele não vai, independente disso. A gente fala aqui no Brasil, você ouve muito que rico não paga imposto. Isso também não é verdade. Esses dois gráficos mostram o seguinte. Se você pega o primeiro gráfico, ele mostra
a quantidade de famílias em cada classe social. Então você pega a primeira pirâmide, essa pirâmide, não vou apontar, mas enfim, essa pirâmide onde a base azul está maior, isso aqui é a quantidade de famílias que você tem em cada renda. Então, obviamente, você tem muitas famílias, você tem 53% das famílias na classe D e E. Então, você tem metade do país, mais da metade do país, ganhando até R$ 1.957 por mês. Tá? Isso é muito pouco, você tem mais da metade do país ganhando isso. E você tem, conforme você sobe as classes sociais, menos gente. Então você pega, por exemplo, 3,6% das famílias brasileiras estão na classe A, que é renda acima de R$ 15.000, vamos por assim. Então, se você tem uma família que ganha R$ 15.000 por mês, você está falando de uma pessoa que já está na classe A. Quando você olha a pirâmide do outro lado, é o contrário, é a quantidade de renda, tá, por classe. E aí você vê que a nossa desigualdade social ela é bastante atenuada quando 38% de toda a renda nacional está na mão dessas famílias, que são 3,6% das famílias que são de classe A. Ou seja, eu estou dizendo para você que 53% das famílias que são da classe D e E ganham 13% da renda. E 3,6% das famílias mais ricas ganham 38% da renda. Deu para entender esse gráfico? Então não confunda desigualdade com arrecadação. Primeiro passo que eu te mostrei foi: o Brasil é um país pobre. Segundo passo que eu estou te mostrando, o Brasil é um país desigual. E o terceiro passo, pode voltar lá no gráfico que eu vou te mostrar agora, é o seguinte: em termos de arrecadação. Então vamos supor que você é a Receita Federal. Você não está fazendo juízo de valor. Se como você está ganhando seu dinheiro é bom, é ruim, é mal, não interessa, você não está fazendo juízo de valor, você só está entendendo de onde vem o teu dinheiro. A maior parte, apesar das cores estarem diferentes aqui, a maior parte da sua arrecadação vem da classe A e da classe B. Você pega aqui, nós estamos falando de 30% de arrecadação da classe A e 27,5% da classe B. Você está falando aqui de mais da metade da arrecadação do Brasil vir das famílias de classe A e B. Então, entenda. O Brasil é um país pobre. 2, o Brasil é um país desigual. E 3, no Brasil, a arrecadação ela é maior em termos brutos, não em termos relativos, nas famílias mais ricas. Não é que rico não paga imposto. Rico paga menos imposto proporcionalmente do que o pobre, a gente já vai chegar lá, mas em termos brutos, são os ricos que pagam imposto no Brasil. Ok? Eu não estou fazendo juízo de valor. Não estou falando se isso é bom, estou falando se isso é ruim, se isso tem que continuar, se isso tem que mudar, se isso é justo, se isso é injusto. Eu estou dando dados. Isso é dado. Isso é dado. O Brasil é pobre, o Brasil é desigual e a maior parte da arrecadação vem das famílias ricas. Beleza?